É bom demais estarmos juntos aqui em nossa conversa sobre um tema muito importante da Bíblia. Nós estamos começando esse nosso bate-papo e nós vamos ter toda semana esse formato da recapitulação no nosso guia de estudo da lição da Escola Sabatina sobre Josué. E toda semana nós vamos ter este encontro com convidados especiais para que nós possamos então tirar muitas reflexões sobre o tema desse trimestral que é Josué. Lições de fé do livro de Josué. Mas antes de começar, eu quero fazer uma propaganda para você. Se você ainda não tem este guia de estudo de maneira física, você que tem o seu celular, pega o celular, baixa o aplicativo Escola Sabatina e você vai encontrar aqui as lições, esse nosso guia de estudos sobre toda a nossa série de Josué. Você vai encontrar aqui não somente a lição em português, mas se você quiser também aprender e desenvolver outras línguas como o inglês, o francês, o espanhol, você vai ter aqui a oportunidade de baixar e acompanhar o nosso guia de estudo Lições de Fé no livro de Josué pelo seu celular. E hoje nós estamos aqui juntos para conversar juntamente com a Lucy e a Eveline. Por favor, meninas, como é que vocês estão? Olá, tudo bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. E estou muito feliz de participar nesse projeto. Que bom, Lucy. Bom demais ter você aqui. Eu espero a gente ter outros encontros com você aqui para conversar juntos, né? Eveline, tudo bem? Tudo bem, pastor, tudo bem. É muito bom estar aqui com o pastor, com a Lucy e participar desse momento interativo, conversando sobre a lição. Eu acho que vai ser uma bênção, tanto para nós como também quem está nos assistindo ali em casa também. Vai ser muito bom, para a glória de Deus. Amém. Olha, nós queremos fazer desse momento uma conversa. Nós não queremos que isso aqui se torne mecânico, mas que se torne algo assim, como uma roda de amigos conversando sobre esse tema tão especial, sobre a fé e sobre as lições da vida de Josué. Mas antes da gente conversar, nós vamos convidar agora o nosso personagem principal da nossa conversa. Nós queremos orar e pedir que o Senhor Jesus se faça presente conosco neste momento. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, conversando sobre este tema tão especial do livro de Josué. Um homem que o Senhor escolheu para substituir um grande líder, mas usado pelo Espírito Santo, ele conduziu o seu povo para a terra prometida. Hoje, Senhor, nós estamos no limiar da grande promessa que o Senhor nos conferiu de entrar na terra prometida, que é o céu. Por isso, nos prepare, nos dando aqui, ó Pai, lições práticas de como nós podemos viver entre o agora e até esse grande dia. Se faça presente conosco, em nome de Cristo Jesus nós pedimos. Amém. 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 Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo sobre esse tema de Josué. Josué estava substituindo Moisés e, como vocês sabem, Moisés foi um grande líder para o povo de Israel. Foi quem tirou o povo de Israel ali do Egito, levando eles para a terra prometida que o Senhor assim o prometeu, mas infelizmente o povo, pela sua desobediência, não quis entrar. Eles passaram 40 anos e durante esses 40 anos, Deus, juntamente com Moisés, escolheu um personagem para ser o primeiro-ministro e general do exército israelita. E esse personagem era Josué. Depois que Moisés conduziu o povo até a entrada da terra prometida, Moisés morreu. E quem assume esse lugar foi exatamente Josué. Josué é um grande personagem. Por curiosidade, eu anotei algumas coisas aqui. O livro de Josué lhe traz essa ideia de um recomeço para o povo de Deus e para muitos cristãos. Por quê? Porque depois de 40 anos, vagando pelo deserto, Deus dá um novo começo para o povo de Israel, para eles poderem ter a oportunidade de entrar em Canaã. Agora, nós podemos tirar uma lição especial de que esse é o momento de um novo começo para a nossa vida. Nós que queremos entrar na Canaã celestial. Josué, o nome dele significa salvação. Porque antes, na verdade, o nome de Josué era Oséias, que significa salvação. E Moisés que mudou o nome para Josué, que é salvação é o Senhor. E eu quero aqui
já para começar a nossa conversa, chamar a Lucy para a gente poder conversar sobre o livro que esse personagem escreveu, Josué. E é interessante, Lucy, que o texto, ele até nos mostra que ele foi dividido em 4 áreas, onde ele fala sobre o momento da travessia, o momento que eles tomam posse da terra prometida, o momento que eles dividem a terra, e agora Deus chama para uma vida de serviço. Lucy, o que você pode mais falar para a gente sobre esse assunto? Olha, o livro de Josué, podemos ver logo no primeiro capítulo, no capítulo 1 de Josué, já está estruturado toda a trajetória do povo de Israel. E podemos ver essa trajetória que foi dividida nessas 4 partes que o pastor já falou. Temos a travessia, a conquista, a divisão da terra, o serviço, que deveria ser por meio da obediência. E o livro de Josué nos mostra que as iniciativas divinas, em que cada vez que Deus confiou em José, cada tarefa específica relacionada à conquista de Canaã, e cada tarefa, cada tarefa concluída com sucesso, foi reconhecida mais tarde no final do livro de Josué. E também é importante vermos que essa divisória nos mostra de que Deus, ele não é imediatista. Ele avança nas nossas vidas, ele trabalha nas nossas vidas por fase. Então, assim como no livro de Josué, com o povo de Israel, primeiro eles tinham que atravessar o Rio Jordão, depois tomar posse de Canaã, dividir as terras e, por fim, servir. E esse serviço deveria ser através da obediência, para que os outros povos pudessem ver e reconhecer o grandioso Deus no estilo de vida dos israelitas. Lucy, você falou uma coisa interessante, porque eu sou pai de 2 meninas. E normalmente a gente vai concedendo algumas graças a ela a partir do momento da obediência delas, não é? A gente vai entendendo que elas vão tendo responsabilidades, elas vão obedecendo, elas vão cumprindo as tarefas, né? E a gente vai estendendo também um pouquinho de graça. Mas percebam que nesse momento a gente vai comparando com a vida de Josué e o povo de Israel, e como Josué escreve esse livro. Você falou dessas 4 divisões. Deus foi concedendo ali as bênçãos deles conquistarem a terra. Depois teve o momento da posse, da divisão. E agora, tudo isso, Deus diz o seguinte: agora eu preciso que vocês sirvam-me como servos, como um povo de Deus. Isso mostra exatamente algo que a gente não tinha notado. Uma palavrinha chamada graça. Vejam que primeiro Deus concede a bênção e depois ele pede obediência. Às vezes a gente faz até o contrário, né? A gente obedece para poder conquistar alguma coisa de Deus, mas na verdade Deus primeiro abençoa para depois nos transmitir graça, favor, né? Isso mesmo. Isso. E a lição também nos mostra de que é aquilo que o livro de Apocalipse também nos mostra. Ele, no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Só podemos obedecer a Deus através da fé. Então, é necessário esse elemento que é a fé para podermos alcançar a graça de Deus também. Amém. Olha só que bênção. Amém. Eveline, você percebeu aqui essa bondade de Deus em conceder algo que eles estavam querendo há muitos anos. Não é só no período de 40 anos, não. Desde Abraão, esse povo estava tentando conquistar ou receber essa promessa, essa herança da terra prometida. Exatamente. Fala um pouco para a gente sobre esses herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa, exatamente. Logo do início, também no livro de Josué, nos versículos 2 e 3 do capítulo 1, tem algo bem interessante que nos mostra como Deus tratava da promessa com o povo, né? No final do verso 2, ele fala assim: a terra que eu dou aos filhos de Israel. E no final do verso 3, ele fala de outra forma:
ele diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, a primeira parte ele fala de dar a terra aos filhos. Ele fala, vou-vos dar a terra. Mas já no final do verso 3 ele já diz que já tem dado a terra para eles. Então a gente pode perguntar assim, mas como assim? Ele já deu ou não deu a terra para os filhos, para Israel? E é importante salientar que o Senhor, como o dono de tudo aquilo, como o verdadeiro dono da terra, ele usou essas duas formas de expressar o dar para mostrar o que é o aspecto significativo, dois aspectos significativos da herança da terra. A primeira forma, ele mostra o dar à terra como parte do território, sabendo que Israel já tinha ocupado apenas pequenas partes da Transjordânia. A maior parte da terra prometida ainda não tinha sido tomada pelo povo de Israel. E no final do verso 3, onde ele usa a forma que já tem dado a terra de Israel, de Canaã, já tem dado essa terra a Israel, ele fala de uma forma que é chamada do perfeito profético, que consiste em que ele promete um fato, mas é algo, ele promete, mas já está garantido no presente. Ele promete que vai dar, mas já está garantido que é seu. Só tem um pequeno detalhe. Para ele ser seu, tem a parte da obediência, a parte de caminhar com Deus, a parte de confiar em Deus, de exercer a fé e realmente tomar posse da promessa que ele te fez. Ele fez a promessa ao povo de Israel. Essa terra já é vossa. Mas será que o povo iria conseguir conquistar aquela terra e tomar posse dessa promessa se eles não confiassem em Deus? Se Josué também não pôs em prática todos os direcionamentos que Deus deu para ele de como conquistar as terras, como vemos em Jericó, se ele não confiasse inteiramente em Deus, certamente eles não conseguiriam conquistar aquela cidade, porque humanamente é impossível conquistar uma cidade com gritos e com som de trombeta e conseguir derrubar aquelas muralhas assim, só com isso. Então, ali entrava a fé e a confiança que eles deveriam ter em Deus e confiar que Ele estava em controle de tudo e que se Ele prometeu que a terra já era deles, Ele ia ajudar eles de alguma forma a conseguir conquistar. Alguns estudiosos têm uma expressão bem curiosa, que é o já, mas ainda não. Uhum. Deus fez a promessa, já é vosso, Sim. mas ainda não. Ainda Vocês não. vão conquistar. É a mesma coisa, por exemplo, com o céu. O céu já é uma garantia. Jesus já garantiu que nós vamos morar com Ele no céu. Já está pronto, mas ainda não. Ainda tem uma caminhada para esse momento, né? Talvez essa expressão que Josué ele apresenta aqui em seu livro, olha, a promessa já está garantida desde o pai Abraão. Já é de vocês. Agora só precisam o quê? Vão lá e buscar. Vão lá conquistar. Só que para isso vai precisar de muito trabalho. Sim. Se você for olhar um pouco mais atentamente, aquele povo que você colocou ali, eles moravam, por exemplo, lá em Jericó, numa região onde a cidade era toda murada. E Israel ele estava saindo do Egito, não tinha um armamento mais moderno para poder conquistar essa muralha. E quando a gente vê eles, como você comentou, Iveline, eles conquistando Jericó apenas com gritos, a gente vê que a promessa ela é real. É real. Deus prometeu e Deus vai cumprir, independente da ação humana. Mas aí vem algo que Deus falou diversas vezes com Josué. Josué, ser forte e corajoso. E agora, Lucy? Pois é. Lendo o livro de Josué, logo no primeiro capítulo, isto é, desde Deuteronômio no final, já Deus falava, Moisés falou e Deus repetiu para Josué,
seja forte e corajoso. Fiquei pensando nesses versos, mas por que Deus tinha falado 3 vezes para Josué ser forte e corajoso? E, estudando o livro, pude perceber que aquela tarefa era uma tarefa grandiosa a ser concluída. Tinha muitos desafios. Primeiramente, como o pastor tinha dito, o povo de Israel tinha vagueado 40 anos no deserto. As cidades de Canaã eram todas muradas. As muralhas eram tão grandes que carruagens passavam por cima. Rahabe morava numa... É verdade. Sua casa era na muralha. Então podemos ver que aqueles povos já estavam acostumados à guerra. Então, Josué, além desse desafio das guerras com as nações que estavam lá em Israel, lá em Canaã, Josué também tinha o desafio de conduzir o povo, de manter a fé em Deus, de dar continuidade no trabalho que Moisés tinha feito. Por isso Deus diz-lhe, seja forte e corajoso. E para as tarefas que a cada dia Deus coloca à nossa frente, para os nossos desafios, nós sabemos que temos inimigos gigantes, desafios enormes para enfrentar a cada dia. E Deus nos diz, seja forte e corajoso. Lucy, olha, você tocou num ponto muito interessante, colocando para os nossos dias, né? Nós temos gigantes, nós temos desafios, e você percebe que, até no seu comentário, o ser forte e corajoso não tem a ver com a questão da habilidade da guerra, porque assim, Josué, ele era um homem experiente de guerra. Ele foi durante 38 anos, desde o período que ele era um espia até o momento que ele assumiu como o líder de Israel, foram 38 anos de preparo. Então ele tinha uma noção muito clara. E ele sabia, por essa experiência, que não era rodeando e gritando que ele ia conquistar. Mas ele entendeu que o ser forte e corajoso era muito mais do que habilidades de um guerreiro. Mas ele tinha a ver com a obediência, né? Essa ideia, como o nosso guia de estudo diz aqui, uma força e coragem de permanecer fiel, confiando de que Deus é aquele que vai conquistar. E quando a gente tem essa confiança, hoje a gente tem os nossos desafios, como a nossa Jericó a ser conquistada, a gente não precisa ter uma força sobrenatural, a gente não precisa ter nem mesmo nenhuma habilidade de guerra para poder vencê-la. A gente só precisa confiar naquele que pode todas as coisas, em Deus. Exatamente. Olha, essa lição tem sido uma bênção a gente poder ir conhecendo um pouco mais dessas conquistas, dessas vitórias por meio da fé de Josué. É por isso que o tema dessa semana, desse nosso trimestral aqui, é lições de fé no livro de Josué. E a gente está conhecendo a receita do sucesso. A receita do sucesso é ser forte e corajoso, como Josué, não é verdade? Mas, olha só, eu quero passar aqui para a Eveline, para a gente poder ouvir também mais acerca dessa receita de bolo, né, de vitória de Josué, de como o povo foi próspero, como o povo foi bem-sucedido ao obedecer à voz de Deus. Eveline. Sim, na Bíblia toda encontramos vários versos e passagens que falam sobre a prosperidade e qual é o caminho para alcançá-la. Mas muitas vezes também pensamos na prosperidade como algo mais material. A prosperidade mais material, de ter uma casa boa, ter muito dinheiro na conta. E até nos dias de hoje, a prosperidade é associada a isso, mais ao lado material do que em outras coisas. Mas quando analisamos a palavra de Deus e vemos o sucesso tanto de Josué e de outros homens de Deus, e várias passagens, vemos que a prosperidade não está só ligada a isso, mas em outras coisas, principalmente para o lado espiritual. Está ligado à prosperidade. Por exemplo, no verso 8, o verbo que é usado, o termo hebraico tsalak, que é usado próspero,
ele significa, implica realização satisfatória do que foi planejado ou um estado de circunstâncias favoráveis. Ou seja, se você tem algo que foi planejado e você seguiu e conseguiu realizar de forma satisfatória. E continuando mais no verso, outros termos que são usados, o ser sábio, o prosperar, o ser bem-sucedido, também pode significar ser prudente, agir com sabedoria, e esses termos de agir com sabedoria, ser prudente, prosperar, não vemos só em Josué, vemos em Jó, vemos em Salmos, principalmente Davi fala muito sobre isso, de prosperar, como é que um homem pode prosperar em seu caminho. Ele fala muito sobre isso, em Provérbios também, e todas estas formas que eles falam sobre prosperar, sempre está ligado a agir com sabedoria, a temer a Deus, a obedecer à palavra de Deus, a andar em sua lei. Sempre nesses versos que podemos ver, alguém em casa pode ter a curiosidade de procurar. Podemos encontrar em Josué, capítulo 1, Gênesis 24, Isaías 53, 10, Salmos, capítulo 1, que fala muito sobre isso. Então, de acordo com essa perspectiva bíblica, o sucesso não está necessariamente atrelado à prosperidade material, mas, embora que não exclua essa parte da prosperidade material, está incluído também, mas não está completamente ligado a isso. O sucesso também é visto como um estado de harmonia entre valores e princípios espirituais que estão na base do mundo que foi criado por Deus e expressados também na lei de Deus, que é o caráter também de Deus ali imprimido. Então, a confiança nas promessas de Deus, especialmente na promessa de salvação apenas pela fé e a obediência à sua lei, não são opostas, não andam em lados opostos, eles andam de mãos dadas, porque todos eles revelam também partes do caráter de Deus. Então, o sucesso ou a prosperidade é atrelada a isso, e podemos entender que o sucesso de Josué, a prosperidade que ele teve, foi muito ligado à sua fé, à sabedoria, ele ser sábio e confiar em Deus e entregar o seu caminho a Deus e obedecer à lei de Deus, como Moisés instruiu muitas vezes a ele: filho, sempre atento, confia em Deus e observa a lei de Deus, não esqueça da lei de Deus. Então, esse sempre de enfatizar a parte da prosperidade nesse lado revela que não só pelo lado material, mas a prosperidade também é algo muito mais espiritual e algo ligado à sabedoria, a procurar sempre andar nos caminhos de Deus, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Está bem ligado também com a prosperidade e pelo sucesso não só de Josué, mas de muitos outros homens também da Bíblia. Olha, Eveline, aqui também podemos ver algo que no mundo hoje muitas vezes gera controvérsia. Afinal, é a graça ou são as obras? Sim. Que temos que obedecer à lei, e Deus nos diz que uma das coisas que podemos fazer para alcançarmos o sucesso, mas também existem coisas que não dependem de nós, que são relativamente concedidas por Deus. Sim. Então, a salvação também podemos fazer isso. Sim. As obras e a graça. Elas não são opostas, mas elas andam juntas, elas se convergem para um único propósito. Sim, sabemos que não somos salvos pelas obras que fazemos, pelas boas obras que podemos praticar. Exatamente. Somos salvos pela graça. E por sermos salvos por essa graça de Deus e por termos fé em Deus, decidimos por amor obedecer a Ele, obedecer à lei, porque a lei também é uma forma de nos mostrar onde erramos. Ele nos revela o pecado. É como um espelho, que se estamos mal vestidos ou com alguma coisa fora do lugar antes de sairmos da casa, damos uma olhada assim no espelho para ver se tudo está ordenado. Então, eu entendo a lei como um espelho, para ver se tudo está em ordem. E nos mostra o que é que está errado. E obedecemos por termos fé em Deus, por amarmos a Deus. Nem sempre é fácil, mas
graças a Deus porque temos a graça, né? A graça que nos possibilita também andar de mãos dadas com a lei. Olha, nesse bate-papo entre vocês duas, eu me lembrei de um personagem aqui, Jó. Quando a gente vai falar sobre a vida de Jó, normalmente a gente lembra que ele era um homem próspero, né? Tinha 10 filhos, não sei quantas cabeças de gado. Ele era um homem riquíssimo. E normalmente quando a gente vai perguntar assim, como é que é a Lucy, como é que é a Eveline? Ah, elas duas são bem estudadas, né? Tem sua casa, tem as suas coisinhas ali. A gente sempre associa alguma questão assim material. Mas aí quando Deus pergunta para Satanás, lá no texto bíblico, né? Olha, você viu meu servo Jó? E aí Satanás, ele até associou, né? Falou, só abençoa ele, né? Por isso que ele tem as coisas. Mas o que foi que Deus falou de Jó? Homem justo, íntegro e reto, que se desvia do mal. Vejam Exatamente. só, a prosperidade da vida do cristão, ele não está associado ao que temos, mas está associado a quem somos diante de Deus. E aí vem esses dois temas que vocês conversaram. A gente entende de que essa nossa prosperidade, a nossa alegria, o nosso êxito, o sucesso da nossa vida não está em conquistar ou ter as coisas, mas em ser obediente e temer a Deus. Sim. E isso a gente não faz para conquistar alguma coisa. Não. É porque Deus nos abençoou e aí sim, por amor ou por gratidão que seja, nós obedecemos a Deus. E é interessante que aí você falou dessa relação da lei e da graça. A gente não obedece para ter alguma coisa. Não. A gente recebeu algo precioso de Deus, que foi a salvação, e por isso que a gente obedece, né? É tão bonito ver essa lição tão importante da vida, do início da carreira de Josué. Eu tenho um texto aqui que eu quero ler com vocês, e esse texto ele foi escrito no livro Desejado de Todas as Nações, um dos livros mais belos que eu já li. E tem algo falando sobre a nossa promessa, em ver essas promessas na Bíblia e tirar essas lições para a nossa vida. Ele diz o seguinte: as experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, eles se tornam parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida no coração, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Amém. Nós estamos começando aqui a ver exatamente essas lições de fé através do livro de Josué. E o que nós já vimos aqui, pelo que a gente acabou de ler também agora, essa experiência precisa também ser nossa. A vida de fé desse homem precisa ser nossa. E quando a gente assimila essas palavras, ela entra na nossa mente e ela desenvolve também a minha e a nossa fé. Eu quero aqui, para finalizar, convidar vocês para dar as suas últimas palavras. Eu vou começar pela Lucy e depois pela Eveline. Lucy. Olha, para mim, essa lição de Josué está trazendo algo assim, que a minha vida, já durante todo esse mês de setembro, estou fazendo um propósito de oração, e essa lição veio a calhar, porque durante todo esse mês estava orando com o propósito de florescer, vendo o florescimento. Em toda a sua trajetória, podemos ver que Josué floresceu. Ele floresceu e deu frutos. E é isso que devemos tomar, inculcar na nossa vida e tentar alinhar a nossa vida para que possamos florescer e dar frutos para a honra e glória de Deus. Amém, amém. Olha que bonito, viu? Eu também espero frutificar. Eu espero também fazer com que a minha vida seja uma bênção para outras pessoas, assim como você tem desejado também para a sua vida também. Muito obrigado, Lucy. Obrigada. Eveline.
essa lição de Josué me fez ver a outra parte de Josué que também me impressiona muito. Eu vejo sempre que leio a Bíblia e lembro de homens corajosos e lembro de coragem, me lembro de Josué e Davi. Esses dois homens, para mim, são símbolos de coragem na Bíblia. E eu falo coragem, não só coragem, mas também fé. De confiar em Deus em momentos em que humanamente é impossível algo acontecer. Então, essa confiança que ele tinha em Deus é algo que eu gostaria de ter muito mais também, de ter também em Deus, porque temos desafios todos os dias, temos às vezes problemas que achamos que são impossíveis de ser resolvidos. E às vezes o que é que nos falta muito é a confiança realmente em Deus. Confiar que mesmo que não estamos vendo nada e não estamos vendo nenhuma solução possível, mas que Deus está no controle de tudo e se confiarmos nele, ele nos dirigirá para a melhor solução. E às vezes o que somos tentados muitas vezes a fazer é procurar primeiramente em todas as nossas forças e quando não temos mais soluções, procuramos a Deus. E esse é o meu desafio e que eu quero com a minha vida aprender com Josué e certamente no decorrer dessa lição, desse trimestre, temos muitas mais lições para aprender de fé com Josué. Então, esse é o meu desafio com Deus, confiar de verdade e não só da boca para fora, é só dizer, confiamos em Deus, eu confio em Deus, mas será que confio de verdade, de olhos fechados, como dizemos, de olhos fechados e confiar que Ele vai fazer o impossível? Então, esse eu acho que é a maior lição que eu vou aprender nesse trimestre com Josué. Olha, é por isso que o tema do nosso guia de estudo é Lições de Fé no livro de Josué. É para a gente aprender realmente aqui várias lições de fidelidade, de fé, de confiança no livro de Josué para a nossa vida. Por isso eu quero fazer mais uma vez o convite. Esse aqui é o nosso guia de estudo. Baixe o aplicativo Escola Sabatina. Você vai encontrar ali esse nosso guia de estudo para você acompanhar também e tirar lições de fé para a tua vida. Querido, não fique somente com essa mensagem que nós falamos aqui, mas acompanhe, pegue a sua palavra, a Bíblia, pegue o seu guia de estudo no seu celular, estuda, confere e faça com que essa mensagem possa entrar na sua mente e desenvolver o seu caráter também, para que você possa ter uma fé como teve Josué. Eu quero, para finalizar agora, fazer mais uma vez uma oração. Nesse momento, eu quero, na verdade, convidar uma pessoa para fazer a oração. Eu vou pedir para a Eveline finalizar esse nosso momento com uma oração. Eveline, por favor. Vamos orar. Santo e amado Pai, graças queremos dar a Ti por esse momento tão especial que estivemos aqui, estudando e aprendendo lições de fé com a vida de Josué. Um homem que realmente confiou em Ti, entregou a sua vida e levou também o povo a ter confiança e a atravessar momentos difíceis, mas sempre confiantes na promessa que o Senhor sempre disse a eles: eu estou convosco. E é isso que queremos levar para a nossa vida, a certeza e a confiança que o Senhor está conosco em momentos difíceis, em momentos desafiantes. Queremos que a Sua presença esteja na nossa vida, Pai. E não só a nós, mas também que o Senhor abençoe quem está ouvindo esse momento que tivemos aqui, que realmente corações sejam transformados e levados a confiar e a ter uma fé genuína em Ti, ó Pai. É tudo que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Fica conosco acompanhando aqui esse nosso encontro semanal da conversa sobre as lições de fé do livro de Josué. Fique com Deus e um grande abraço.